Muito bem, vamos à nossa segunda e última aula desse módulo de pré-história do curso de História da Música. Na primeira aula a gente mostrou fragmentos de flauta que foram encontrados por arqueólogos e que denunciavam a existência de música há dezenas de milhares de anos. Talvez você tenha se perguntado, será que não sobrou nenhum outro instrumento? Ninguém tocava outro instrumento? Não tinha um batuquezinho? Deveria ter. Porém, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, eram e ainda são muitas vezes feitos com material biológico, que se degrada muito facilmente, não resistem à ação do tempo, como resiste um pedaço de osso ou marfim. A gente vai começar essa aula aqui falando sobre os apontamentos de um cara chamado Jean-Jacques Rousseau, sobre aquilo que ele imagina ter sido o primeiro instrumento musical da humanidade, a nossa própria voz. E aí pessoal, vocês lembram de como terminou o último vídeo? Então a gente retoma a questão inicial. Quando e por que a música foi inventada? Achei que seria legal trazer aqui uma reflexão do Jean-Jacques Rousseau, um filósofo importante da França, que viveu no século XVIII. Ele foi um cara tão importante que muito do que ele escreveu ainda faz parte da nossa vida, mesmo que a gente não saiba exatamente como. Ele escreveu um monte de coisa, mas alguns livros como Sobre a Educação, do Contrato Social e Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens são os principais. Bom, com nomes assim, vocês imaginam que a turma que estava mandando na França em 1755 não gostou muito, né? Eles não estavam muito interessados em saber a origem da desigualdade entre os homens. Hoje em dia, acho que também não estejam. Como resultado do trabalho do Rousseau, mandaram prendê-lo e ele precisou fugir. Então essa fotografia aqui, entre aspas, é claro que é um retrato a óleo, foi pintado em 766, como está escrito aqui, né? O Rousseau conseguiu, nesse ano, um abrigo lá na Inglaterra. Eu acho bonita a foto, o retrato, porque aqui ele aparece com essa roupa aqui, que era muito diferente em Londres naquele tempo. Uma roupa armênia, uma coisa super extravagante. Durante uma vida extraordinária, esse cara também se interessou por música, evidente. E escreveu música de câmara, escreveu até ópera. Mas ele aparece aqui no nosso curso por causa de um texto curto que ele escreveu, sequer publicou, não é um texto muito famoso. O Ensaio sobre a Origem das Línguas, que apareceu só depois que ele morreu. Ninguém sabe exatamente quando foi escrito. Como o nome do livro sugere, ele está interessado em saber quando e como a gente inventou as diferentes línguas que existem no mundo, como a gente começou a se comunicar. Por que a gente usa um idioma para falar? Esse tipo de linguagem oral, né? Como ele não era biólogo, nem antropólogo, nada disso, ele escreveu conjecturas, ou seja, ele imagina possibilidades que podem ou não ser confirmadas no futuro pelos cientistas. Apesar de serem apenas conjecturas, é evidente que tudo que ele escreve é profundamente alicerçado em um universo enorme de pesquisa. Muitos filósofos trabalham dessa maneira, né? Então vamos ler uns trechinhos interessantes do livro. Foram em verso as primeiras histórias, os primeiros discursos, as primeiras leis. Encontrou-se a poesia antes da prosa, pois as paixões falaram antes da razão. Ou seja, quando ele fala em verso, é claro, ele está falando de poesia e liga a poesia à paixão. E diz que a mesma coisa aconteceu com a música. A princípio não houve outra música além da melodia, nem outra melodia que não fosse o som variado da palavra. Segundo Estrabão, antigamente dizer e cantar eram a mesma coisa. Seria melhor dizer que tanto um quanto o outro tiveram a mesma fonte e o princípio foram uma única coisa. Estrabão foi um geógrafo grego, ali pelo ano
40, 50 antes de Cristo, alguma coisa assim, ele escreveu uma obra monumental falando de muita coisa da época dele. Ah, meu Deus, desculpa, gente. A geografia de Estrabão data do princípio do século I, ali pelo ano 20. Portanto, uns 60, 70 anos depois do que eu falei. Foi mal. O Estrabão escreveu que dizer e cantar eram a mesma coisa, né? E Rousseau também entende que essas coisas foram a mesma. Rousseau está pensando no canto, na melodia, como o som da nossa voz, a inflexão da voz, né? E ele conclui esse pensamento dizendo que uma língua que não tenha senão articulações e vozes possui somente metade da sua riqueza. Transmite ideias, mas para transmitir sentimentos e imagens, ainda é preciso ritmo e som, ou seja, uma melodia. É claro, né? A gente percebe quando alguém está mentindo pela maneira da pessoa falar um pouco sobre isso. Vocês já pararam para pensar nesse assunto? Ou seja, a pessoa fala uma coisa, mas a melodia da sua voz diz outra. Quando alguém diz que te ama, mas está morrendo de raiva, ou o contrário. Isso faz parte da nossa vida de fato, né? E olha que coisa espetacular, então. De acordo com essa ideia de Rousseau, a música é uma linguagem, uma das primeiras. Está, portanto, na origem do que nos caracteriza como espécie. Não é incrível? O que é que você pensa disso? Eu lembro que da primeira vez que eu li essas páginas do Rousseau, eu fiquei muito impressionado. A música tão antiga quanto o ser humano. Não tem como ser mais antiga do que a gente, né? Bom, vou falar só de mais um exemplo. Esse lugar na Eslovênia, um sítio arqueológico como aquele que a gente viu na China. Fica mais ou menos aqui, ó, nosso mapinha de novo, pertinho da Itália. O que aconteceu aqui? Por que ele aparece no finzinho dessa nossa primeira aula? Provavelmente foi nesse lugar, pessoal, que a gente encontrou o instrumento musical mais antigo do qual já se tem notícia. É um pedacinho de osso de urso com 2 furos que sugerem aos pesquisadores que se trata de uma flauta muito, mas muito antiga mesmo. A datação pode chegar, imagina, perto de 60 mil anos. É muito tempo. Vocês se lembram daquela linha do tempo, o primeiro vídeo do módulo? Ali a gente mostra que o homem deve ter chegado na Europa por volta de uns 40 mil anos atrás. Pois é. Alguns pesquisadores defendem a ideia de que esse instrumento é, na verdade, a obra de uma outra espécie de hominídeo, o homem de Neandertal. Olha que loucura. Se isso pudesse ser confirmado, é um fato inédito na história da ciência e da humanidade. Porque até hoje a gente entende que a nossa espécie é a única que tem uma cognição complexa a ponto de criar uma linguagem, a arte, a música. Esse é um dos motivos pelos quais essa ideia desses caras encontra muita oposição. Muitos outros cientistas defendem que o instrumento não é assim tão antigo, que deve ter sido obra do Homo sapiens mesmo. Outros dizem que os furos no fragmento do osso, na verdade, são uma dentada de algum outro bicho. Bom, sobre a datação, eu acho que a gente não pode falar nada, porque eu não sou especialista em datação por carbono, nada disso, né? Mas sobre o segundo ponto, sobre ter sido uma mordida, talvez cabe um olhar de leigo, né? Vamos olhar esse fragmento e aí você diz se parece uma mordida ou é um furo feito deliberadamente. Claro que cabe aí uma outra questão, né? Será que é isso um pedaço de flauta mesmo? Coisas para a gente pensar, né? Vamos terminar nossa aula por aqui. Às vezes, os encontros vão ser assim, pessoal. Vão te oferecer mais perguntas do que respostas, tá? Eu vou só, antes de terminar, dividir com vocês uma imagem que mostra uma coisa muito bonita, que dá uma ideia da seriedade, do nível de comprometimento do pessoal que estuda esse tipo de coisa.
São dois cientistas da equipe que encontrou esse fragmento de osso na Eslovênia. Eles estão aí com uns ossinhos de urso, de uma espécie parecida com aquele que involuntariamente ofereceu um fragmento de talvez uma flauta. Aí eles estão em campo realizando perfurações no osso com as ferramentas que a gente imagina que os caras tinham há dezenas de milhares de anos atrás. Tudo isso para colher mais um argumento em favor ou contra a ideia deles. Nas próximas aulas a gente vai ver que esse é um procedimento relativamente comum entre as ciências que estudam o homem do passado. Tentar recriar o mesmo objeto a partir de condições bastante parecidas. Aqui estão algumas referências que a gente usou para montar a aula. Bom, faltou falar uma coisa. Você lembra da capa da aula no comecinho do slide? Olha que coisa impressionante. Esse painel aí tem uns 30 mil anos. Foi encontrado dentro de uma caverna na França. Não deixe de assistir o último vídeo desse módulo. É um conteúdo extra que trata rapidamente de como você pode visitar uns lugares desse direto da sua casa na internet. E a gente também vai comentar a respeito da maior coleção de pinturas rupestres, é esse tipo de pintura aí, que já foi encontrada no mundo. Você sabe que lugar no mundo tem a maior quantidade de pinturas dessa época? Assiste o vídeo que talvez você vai ter uma surpresa.